Bom dia. Vamos fazer a prece para a gente iniciar? Esses números que vocês receberam na entrada, aí na porta, é para o sorteio do livro, ao final da palestra, tá? São livros já lidos, livros usados, mas que a gente está fazendo aí uma divulgação da doutrina espírita. Quando vocês ganharem esses livros, leiam, depois que lerem, por favor, repassem para outras pessoas, né? O nosso intuito é que esses livros andem de casa em casa, que não fiquem parados nas estantes, né? Nós teremos também, na próxima terça-feira, o nosso estudo da doutrina espírita. Nós já iniciamos ele no dia 5. A semana passada, na terceira, foi feriado, não houve as aulas, mas na próxima terça-feira nós estaremos novamente retornando aos estudos. Então, quem não teve a oportunidade de iniciar com a gente no dia 5, naquela terça-feira, pode começar agora na próxima terça-feira, tá? Estão todos convidados a participar com a gente a partir das 8 horas, chegue um pouquinho antes, umas 15 para as 8, 10 para as 8. O primeiro ano é feito aqui no salão mesmo, já pode se dirigir direto para cá, tá? No dia 2 de março, nós teremos aí o nosso primeiro mini encontro da Mocidade Espírita. Nós estamos reestruturando a nossa evangelização infantil e a juvenil também. Na quinta-feira, nas últimas quintas-feiras agora, a gente já começou esse trabalho de reestruturação. Inclusive, hoje está havendo uma reunião lá na USE, em Jaú. As nossas coordenadoras da evangelização da mocidade estão nessa reunião, está começando agora lá às 9 horas também, tá? Onde elas já estão fazendo esse trabalho com evangelização, com as crianças. Então, na quinta-feira, quando vocês vierem para cá, trazerem as crianças, as crianças a partir de 3 anos, já podem entrar ali pela cozinha, subir na parte de cima da Casa da Sopa, onde nós temos as salas lá para a educação espírita, e já podem deixar as crianças lá com elas, tá? Isso na quinta-feira. No domingo a gente ainda não tem uma evangelização para as crianças, ainda com o tempo a gente vai conseguir. Por enquanto nós estamos fazendo na quinta-feira, já está bem estruturadinho, bem certinho, tá? E a partir daí então a mocidade a partir dos 12 anos. Então no dia 2 de março, às 14 horas, vai ser num sábado, tragam seus filhos para esse primeiro mini encontro. É a partir daí que a gente vai iniciar todo esse trabalho da infância, da juventude, a partir de 12 anos, sem limite de idade, tá? Então fica aí o convite, acho que é um pouquinho de responsabilidade nossa também, dos pais, de procurarmos encaminhar aí os nossos filhos, tá? Na próxima quinta-feira também, dia 21, nós teremos a nossa feira de doces e salgados. Esse ano nós vamos realizar somente 4 feiras durante o ano, tá? Então, na próxima quinta-feira, depois da palestra, vai estar aberta ali na Casa da Sopa, na cozinha,
para ser vendido esses pratos de doce e salgado. Quem quiser colaborar com a gente trazendo algum prato de doce ou de salgado, pode trazer na própria quinta-feira, antes da palestra, e deixar ali na cozinha para a gente. Tá? Hoje nós estamos recebendo o Emerson para conversar um pouquinho com a gente sobre a doutrina espírita. Por favor, Emerson. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre, irmão maior, esteja entre nós, para bem aproveitarmos esta manhã que nos possibilita mais uma vez, tratarmos a respeito do Evangelho de Jesus, segundo os ensinos da doutrina espírita. Ao mesmo tempo em que agradeço a presença de cada um de vocês também, que se deslocaram de suas casas, que seja uma manhã agradável e que a mensagem do Cristo, que a mensagem da doutrina espírita venha para nós como um incentivo e como um esclarecimento para mais uma semana que se inicia. Há 17 dias atrás, eu estive aqui mesmo no Grupo Espírita Bezerra de Menezes e fiz palestra tratando a respeito do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial um item que tratava a respeito das causas atuais das aflições. Nessa oportunidade, tratando sobre este assunto, sobre este tema, em texto do próprio Allan Kardec, ele nos alerta para o fato de que as aflições sobre a Terra têm duas origens, diz ele. Uma repousa naquilo que ocorre, naquilo que acontece na vida atual, na vida presente. E a outra causa estaria fora dela, fora da vida presente. Nós, na doutrina espírita, transmitimos o conhecimento que os espíritos superiores trouxeram a Allan Kardec, que a codificou, a doutrina, no século XIX na França, a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Dentre os princípios básicos da doutrina, lá está a reencarnação, o princípio das vidas sucessivas. Ou seja, cada um de nós, segundo a doutrina espírita, já viveu diversas vezes antes da atual, da presente encarnação. Pensando desta forma, vamos entender que nós, como espíritos, temos uma vasta bagagem de experiências, de situações vivenciadas, em que desenvolvemos tanto as nossas virtudes, quanto também os nossos vícios, as nossas imperfeições. Por um raciocínio básico e lógico, vamos perceber que se ainda aqui estamos em um mundo que, por enquanto, ainda é um mundo de provas e de expiações, é porque nós, como espíritos reencarnados, temos muito ainda a rever em nosso comportamento, em nossas atitudes. Somos, portanto, espíritos imperfeitos. No entanto, somos perfectíveis, ou seja, estamos destinados à perfeição futura. E esta é a condição não só dos espíritos, nós que aqui estamos reencarnados sobre a Terra, mas sobre toda a criatura de Deus. Todo o universo aspira esta destinação futura da perfeição. E para isto, todo este processo de evolução de que falamos. Nós, seres humanos, dentro da escala evolutiva, somos aqueles que temos, sim, a possibilidade, não só de pensar, raciocinar, decidir, mas buscar na compreensão, acima de tudo, das leis divinas, que rege todo o universo visível e invisível, compreender, afinal, o que estamos fazendo aqui,
neste momento, encarnados sobre a Terra, pensando exclusivamente na nossa situação, na nossa condição. Kardec fala que ou a vida presente, ou fora dela, na vida passada, portanto, estariam as causas das nossas aflições. Tratei também, nessa palestra que fiz no dia 31 aqui, citei o termo tormentos voluntários. E quando fiz essa citação, ao final da palestra, me foi pedido que em uma outra oportunidade voltasse ao assunto para detalhar um pouco mais a respeito disso. E essa ocasião, entendo que hoje seja pela própria sequência das palestras, por estar voltando aqui a primeira vez após aquela, poder tratar sobre este assunto. Tormentos voluntários, explicando segundo aquilo que na obra, a própria obra Evangelho segundo o Espiritismo trata, não é prova, não é expiação. Quer dizer, não está em nossa vida este tormento voluntário de que os Espíritos nos falam, como uma situação de avaliação, que pode ter sido, nessa condição, solicitada por nós mesmos, antes da nossa encarnação. Também não é uma expiação, quer dizer, não é uma reparação por um erro cometido no passado, mas é uma escolha, e por isso é voluntária, que nos causa sofrimento, que nos causa dor, mas que não estaria presente em nossa vida se não tivéssemos tomado um caminho equivocado. E essa escolha se dá aqui, durante o nosso período de encarnação. Como falamos e citamos aqui a obra Evangelho segundo o Espiritismo, para o nosso conhecimento, capítulo 5 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, já fica aqui a citação para consulta, no item de número 23. É uma mensagem do Espírito Fenelon, transmitida na cidade de Lyon, na França, no ano de 1860. Inicia o Espírito ensinando o seguinte: o homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. É uma afirmação forte do Espírito Fenelon, mas uma afirmação que bem sabemos real. Dentro de um ponto de vista não fantasioso, nós bem sabemos que essa busca da felicidade é um objetivo de cada um de nós. É um desejo, é um anseio de cada um de nós. A busca desta felicidade. No entanto, essa busca permanente, incessante, como dizem os Espíritos, ele confirma. Ela não seria possível sobre a Terra, porque sobre a Terra não há felicidade sem mescla. Quer dizer, não há felicidade que não esteja misturada ao mesmo tempo à dor e à imperfeição que nos caracteriza. Isto anula a possibilidade de felicidade, então, para cada um de nós? É claro que não. Há uma felicidade relativa possível sobre a Terra, que repousa, segundo os Espíritos, sobre a ideia de que nós, se tivermos para a vida material a posse do necessário, essa é a resposta dos Espíritos na obra O Livro dos Espíritos, a posse do necessário para a vida material, a consciência tranquila e a fé no futuro para a vida moral, esta é a felicidade possível, relativa para cada um de nós aqui sobre a Terra. Se analisarmos o panorama geral da nossa existência individualmente, cabe uma análise, esse exame de consciência individual, próprio de cada um. Vamos pensar, se temos, ou se tivermos em nossa vida, a posse do necessário para nos mantermos aqui sobre a Terra, esse próprio organismo físico precisa da matéria e de tudo o que assessora essa vida material e orgânica. Posse do necessário. E se tivermos para a nossa vida moral consciência tranquila e fé no futuro, o que nos faltaria? Ou o que nos falta? E, no entanto,
Se observarmos, olharmos ao nosso redor, perceberemos quanto sofrimento, quanta dor, quanta insatisfação. Sinal de que a nossa busca está a todo instante tomando atalhos e não encontrando o caminho que os Espíritos apontam nas bases do próprio Evangelho de Jesus, que seria o caminho para encontrarmos a chamada felicidade relativa sobre a Terra. Na continuidade da mensagem, vamos acompanhar o Espírito Fenelon detalhando um pouco sobre o assunto. Escreve assim: ele, se referindo ao homem, nós seres humanos, ele a procura nas coisas perecíveis, se referindo à felicidade, sujeitas às mesmas dificuldades, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Estes são os tormentos voluntários. Exemplificá-los seria um tanto quanto difícil, fora da situação, dizer para cada um individualmente, isso na sua vida isso não é tormento voluntário. Mas o que caracteriza principalmente isto é o que movimenta as nossas ações nas nossas escolhas. Se o móvel da nossa ação recebe por incentivo da nossa vaidade, do nosso orgulho e do nosso egoísmo, para elegermos, para escolhermos qualquer coisa na nossa vida, desde comprar uma roupa, desde escolher uma amizade, um ofício, se é isto que movimenta as nossas ações, o caminho é o do tormento voluntário. A paz do coração, afirmam os Espíritos, é o único caminho possível para uma felicidade real sobre a Terra. Quando focamos isso nos chamados prazeres materiais, bem sabemos, hoje estão conosco, podem estar sob a nossa posse, sobre a nossa tutela, mas não nos pertence. Num piscar de olhos, passa adiante e nós ficamos sem. Por isso se diz, estes são perecíveis, não são duráveis. O Espírito Fenelon indica os chamados prazeres da alma. Não são os prazeres materiais, portanto, esses prazeres da alma estão relacionados a tudo aquilo que dignifica, mantém e fortifica nós como espíritos imortais. A nossa fé, as nossas convicções, os nossos valores, tudo isto traz para nós prazeres do espírito, prazeres da alma, enquanto encarnados. É isto que mantém o nosso círculo de amizades, quando essas amizades são sinceras, pautadas nestes valores. Aqueles de ordem material de que falamos, quando nos falta, onde estão os amigos de outrora? Os prazeres da alma não é assim. Independente da situação material em que estejamos, estarão presentes amigos e situações que são reais, pautadas naquilo que não é perecível, portanto é durável, portanto é imortal. Por isso se identifica com a nossa essência, que é a essência espiritual. E vai adiante ainda o Espírito Fenelon, dizendo que esses prazeres da alma são o antegozo dos prazeres celestes.
nós que ainda com imensa dificuldade mal compreendemos o que seja esta felicidade relativa de que falam os Espíritos, porque se temos a posse do necessário para a vida material, podemos não ter a consciência tranquila. Se temos a consciência tranquila e a fé no futuro, é lógico que fica mais fácil tratar a respeito da posse do necessário para a nossa vida material. Mas ainda assim, é uma dor e um sofrimento que se impõe na existência terrestre. Se não temos a posse do necessário, e se não temos a consciência, ou se temos a consciência tranquila, mas nos falta esse sentido de esperança, de fé, de confiança no futuro, nós também não estaremos felizes, estaremos também insatisfeitos. Portanto, este conjunto, para a vida material, posse do necessário. Para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. E estes são os antegozos dos prazeres celestes que vão além de tudo isto e que nós ainda não compreendemos por ser um sentido que nos falta. Caminharemos até lá, mas já podemos sentir aqui na Terra esta antevisão do significado de viver em um mundo que não seria mais de prova, não seria mais de expiação, sequer seria um mundo de regeneração, que é a próxima etapa da Terra, que requer de nós uma postura também regenerada. Poderíamos talvez classificar este prazer celeste de que fala o Espírito Fenelon nos chamados mundos felizes, ou talvez somente nos chamados mundos celestes. Longa caminhada ainda nos aguarda, mas se temos lá a fé no futuro, dentre um dos 3 pontos principais para a felicidade relativa do homem aqui sobre a Terra, caminhamos tranquilos, ou pelo menos firmes na nossa convicção que alcançaremos, sim, este objetivo. Há, no entanto, alguns indicativos para nós, para fazer essa autoavaliação na nossa vida. Eu cito aqui um livro que não é espírita, já adianto isso, mas dentro do próprio entendimento que é da doutrina e que nós abraçamos, nos afinizamos, creio que devemos analisar e avaliar tudo aquilo que nos chega à mão, desde que seja, claro, do nosso interesse. Como dizia o apóstolo Paulo, examinai a tudo e retende o bem. Examinai a tudo. Se é bom, se é ruim, se é elevado ou se não é, examinai a tudo, mas retende, guarda para si, leva para a sua vida aquilo que for bom. Passando deste raciocínio ao livro que citei, é um livro do economista e professor Eduardo Gianetti. Ele, pessoalmente, conheço as suas convicções pelas suas próprias entrevistas, não se vincula a nenhuma filosofia religiosa. Antes disto, ele próprio se diz ateu, não acredita nem mesmo na existência do Criador. No entanto, escreveu uma obra de fato interessante, chamada O Valor do Amanhã. É uma obra, se não me engano, editada pela Companhia das Letras, ali pelo ano de 2004, 2005. Eu lembro até que um pouco depois, mais ou menos entre esses anos de que eu falei, acabou virando uma espécie de série no Fantástico, aos domingos, em que ele aparecia dando dicas de como aplicar essa proposta dele do valor do amanhã. E ele falava a respeito disso, dizendo que nós, seres humanos, trabalhamos a nossa mente fazendo trocas temporais. O que significa isso? Trocas dentro do tempo. Toda a nossa escolha tende a buscar prazer, podemos incluir aqui dentro da própria mensagem de fé, né? Felicidade, e de outro lado, evitar dor e sofrimento. Essa é uma característica até muito natural nossa. Segundo o nosso próprio instinto de conservação, é isso que buscamos. Queremos aquilo que nos traga satisfação, felicidade, prazer, e queremos evitar tudo aquilo que seja dor ou sofrimento. Isso do ponto de vista ideal. Do ponto de vista real, não há felicidade sem mescla sobre a Terra, e nós conhecemos na pele essa realidade.
No entanto, Eduardo Gianetti fala sobre este ponto de vista, que essas nossas escolhas acabam afetando toda a nossa vida, toda a nossa existência, desde que nascemos até quando viemos a falecer. E ele chama, por exemplo, de o preço do agora, uma dessas nossas escolhas, dizendo que o preço do agora é a nossa escolha que se submete àquilo que é imediato. Aquilo que, por exemplo, se refere à nossa sobrevivência. Ou não. Pode ser que eu escolha, compre o preço do agora para coisas que não necessariamente eu precisaria para este momento. Mas eu quero. E se eu quero, eu vou lá por impulsividade e compro. Não necessariamente aqui estamos falando de uma relação de consumo, ir lá e adquirir. Nós podemos fazer isso também. Mas eu escolho para agora coisas que eu poderia pensar para o futuro. Em economia chamaria isto, a escolha do usufruir agora para pagar depois, nós nos colocamos o quê? Numa condição devedora. Não é isso? Se eu pego o meu cartão de crédito, e aí vou falar numa relação de consumo, passo o meu cartão de crédito para comprar uma mercadoria que eu levarei de imediato para a minha casa, o que eu estou fazendo? Estou usufruindo agora de um benefício que eu pagarei no futuro. E por conta disso, o que ocorre, ou pode ocorrer, eu pagarei juros. Na relação material, econômica, é isso que acontece. Do outro lado, diz Eduardo Gianetti, professor, de que nós podemos também escolher, não o preço do agora, mas o prêmio da espera. E aí ele se refere ao valor do amanhã. Eu deixo de usufruir agora para investir no futuro. E quando eu faço isso, quando eu escolho não usufruir agora para ter no futuro, o que eu faço? Eu vou pagar agora para viver depois. Não deixa de ter da minha parte uma aplicação, um investimento, ainda falando na ordem material das coisas. Mas só terei benefícios lá na frente, no futuro. Voltando aqui para as questões de ordem espiritual, que é o que nos interessa de forma mais imediata, preço do agora, porque está relacionado à nossa própria sobrevivência como espíritos, vamos compreender, por exemplo, que no Evangelho, algumas passagens que poderiam dar a entender de que Jesus nos indicou o caminho desse preço do agora, do imediato, do momento. Por exemplo, diz ele, olhai os lírios do campo, não fiam, não tecem, e no entanto, nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a um deles. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Parece que Jesus disse para a gente, vive o agora, o que vale é o momento. Diriam naquela frase antiga, o carpe diem, quer dizer, colher o dia, o agora, o momento, é isso que vale? Poderíamos pensar dessa forma, mas não é isso que Jesus ensina. Passando adiante, um outro momento, talvez fique até mais claro isso, ele diz, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que procura acha, aquele que bate a porta será aberta. São todas ações imediatas. Ele nos chama a essa ação, a essa iniciativa. Pedi e obterei. Nós pensamos, então é agora, vou pedir, já vou receber. Preço do agora. Buscar para achar. Vou buscar, vou achar, é a consequência. Vou bater, a porta vai se abrir. O nosso entendimento humano, imperfeito, material, pensa dessa forma. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Vamos então para o prêmio da espera, de que fala o professor Gianetti. E de que Jesus aponta, aí sim definindo a questão, dizendo o seguinte, procurai o reino dos céus
e a sua glória, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Procurai o reino dos céus e a sua glória em primeiro lugar, e tudo mais, todo o restante, vos será dado por acréscimo. O que é isto? Uma aposta no futuro, aguardando o prêmio da espera. E essa recompensa, vamos perceber que ao longo de todo o Evangelho, Jesus aponta, por exemplo, os sacerdotes judeus, os escribas, os fariseus, alertando para o equívoco do comportamento deles, dizendo que agindo da forma como eles agiam, eles já tinham recebido a sua recompensa. É recorrente isso no Evangelho, Jesus falando isso. Aquele que faz isso, ou que faz aquilo, ele diz, né, que a sua mão direita não sabe, mão esquerda não faça aquilo que a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão direita. Aquele que assim agir já recebeu a sua recompensa diante dos homens. Aí, quando agimos dessa forma, quando pensamos somente, tão somente no imediato, nós agimos no preço do agora. Então estamos agindo como agiram os fariseus, os escribas, que Jesus alertou como não sendo um comportamento adequado. Quando apostamos no valor do futuro, quando apostamos no prêmio da espera, em que as nossas ações estejam pautadas na busca, primeiro, do reino dos céus, entendendo isso, não como um lugar destinado para nós, entendendo como essa busca do reino dos céus, como nosso autoaprimoramento, como nosso melhoramento espiritual, sendo este, aí sim, o móvel das nossas ações, aí todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. Uma recompensa natural, sem nenhuma forçação de barra, sem pagar juros por isto. Segundo a própria lei que o próprio Cristo nos ensinou, a cada um segundo as suas próprias obras. Esta é a lei de ordem espiritual que devemos incorporar ao nosso cotidiano para viver aqui sobre a Terra, neste momento, na presente encarnação. É claro que há determinadas situações na nossa vida que exigem este imediatismo. Por exemplo, falei sobre a questão da sobrevivência. Quando estamos com fome, vamos esperar o prêmio da espera? Vamos esperar o amanhã, o futuro? Não, eu vou lá correr e me alimentar. Porque eu preciso, para manter esse organismo físico, dessa alimentação. Então é agora, é imediato. Quando eu preciso, por exemplo, uma outra situação, falamos aqui a respeito da sobrevivência, a dor. A dor. Vamos falar só da dor física, não falo da dor moral. A dor física, quando sentimos uma dor física, é imediato, é urgente, precisamos ser assistidos. E nesta condição, então, vale o agora, vale o imediato, vale este momento. Não vai aguardar o prêmio da espera, não vai aguardar o tempo futuro. Então são estas condições relativas, portanto, à nossa própria conservação aqui sobre a Terra, aí sim vamos falar de imediatismo. Mas fora disto, procurai o reino dos céus e todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. Aposta no futuro, valor do amanhã, prêmio da espera. Entendendo todas essas condições, vamos perceber que quando focamos a nossa atenção somente, tão somente, no presente, no agora, nós sofremos daquilo que podemos chamar de miopia do tempo. Enxergamos só aquilo que está perto, de imediato, aqui, sobre as nossas vistas. Agora, quando eu penso somente, tão somente no futuro, é um excesso que também é equivocado. Aí eu sofro da chamada hipermetropia do tempo. Eu só enxergo longe, só enxergo distante. O equilíbrio entre estas duas coisas é isto. Aquilo que se refere à sobrevivência imediata, agora, neste momento.
Todo o restante, especialmente aquilo que se dá com relação à nossa vida moral, é uma aposta no futuro, é o amanhã. É um projeto que não é nem para a vida atual, para a vida presente, para esta encarnação. Por isso, buscar sermos de imediato aquilo que seremos no futuro, por isso falamos do processo evolutivo, de que somos imperfeitos, mas também somos perfectíveis. Imperfeito é a condição atual, é o momento presente. E perfectível é o valor do amanhã, é a aposta no futuro. Quando enxergamos a vida sobre este ponto de vista, estamos enxergando com o nosso olho de espírito e não com o nosso olho de humanos, falíveis, imperfeitos e perecíveis como tudo aquilo que é material. Há uma situação, uma história até, de dois filhos de um mesmo pai que tomaram rumos inteiramente diferentes, que fala um pouco a respeito dessas escolhas. Um desses filhos tomou o caminho do crime. Se tornou um malfeitor. Acabou, por consequência, preso. E foram entrevistá-lo na cadeia onde ele se encontrava. No outro ponto, o outro filho tomou um caminho inteiramente diferente. Uma pessoa honesta, uma pessoa digna, que procurou, não no crime, mas no trabalho, nas suas próprias forças, no suor do seu rosto, ganhar a vida de forma digna e honesta. E foram entrevistá-lo também. O pai desses dois filhos foi um criminoso, tal qual um dos filhos. Acabou preso e foi assassinado na própria prisão. A pergunta que o repórter fez aos dois filhos foi a seguinte: por que você se encontra nesta situação? Perguntou ao filho criminoso e perguntou ao filho honesto. A resposta dos dois foi a mesma. Responderam eles: mas com o exemplo que meu pai deixou, você queria que eu fosse como? A resposta é a mesma. Os caminhos foram diferentes. O pai criminoso foi exemplo para o filho criminoso. Não porque este era o único caminho para ele, mas porque o filho adotou o mesmo caminho do pai. Do outro lado, o exemplo deste mesmo pai criminoso refletiu para o outro filho de forma diversa. Com este exemplo de meu pai, você queria que eu fosse como? O outro entendeu que o caminho adequado para ele não era o do pai, era o caminho diverso, da dignidade e da honestidade. E assim são as nossas escolhas no tempo. Não são escolhas que estão relacionadas ao outro. Os exemplos, sim, podem nos influenciar, mas não determinam as nossas escolhas. Estas são escolhas individuais e intransferíveis. É nossa a responsabilidade. E talvez isso diferencie a doutrina espírita como filosofia, porque chama a nossa consciência a este fato. Nós somos os construtores, os arquitetos, os autores da nossa história. E devemos assumi-la dessa maneira. E pensando dessa forma, pensando neste momento, vamos concluir a própria mensagem do Espírito Fénelon, quando esclarece por vez o assunto tormento voluntário, sendo essas escolhas que fazemos pelo nosso próprio livre-arbítrio, movidos por orgulho, por egoísmo e por vaidade. Ensina Fénelon: de quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda.
É calmo porque não cria para si necessidades fantasiosas. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Assim encerra a mensagem do Espírito Fenelon. Recapitulando, para a felicidade relativa sobre a terra, para não escolher, para não eleger a via do tormento voluntário, precisamos, apenas e tão somente, posse do necessário para a vida material, consciência tranquila e fé no futuro, para a vida moral. E repetimos para encerrar com o Espírito Fenelon. E a calma no meio da tempestade da vida não será verdadeira felicidade? Muita paz e muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade e a harmonia neste ambiente, silenciando os nossos pensamentos, voltando aos nossos protetores individuais, para que ao adentrarmos a câmara de passe, nos coloquemos de forma receptiva a aceitar as energias benéficas que serão distribuídas pelo nosso corpo orgânico e espiritual, restabelecendo e fortificando a nossa alma. E sobre as bênçãos de Jesus, o nosso mestre e irmão amado, amigo de todas as horas e de todos os instantes, possamos dar continuidade à nossa vida, à nossa existência sobre a terra. E que Deus, Senhor e Autor da vida, abençoe as nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja.